Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Nossa aula de hoje, meu querido aluno, minha querida aluna, nós vamos conversar sobre a região importante do nosso planeta, que é o Oriente Médio. O que nós vamos conversar sobre esse Oriente Médio? A respeito de algumas características de sua população, né? Para ser mais específico, nós vamos tentar entender um pouquinho o que é a estrutura da população do Oriente Médio. Daí você fala assim, calma lá, meu filho, o que é isso? Qual é dessa estrutura da população? A estrutura da população, ela não é nada mais, nada menos que um conjunto de números, dados, gráficos que nós temos a respeito da população de um determinado país. É aquele maldito gráfico que o teu professor adora colocar lá na prova e fazer uma questão que para você interpretar o gráfico, interpretar a tabela. Manja do que eu estou falando, né? Então é isso aí que nós vamos ter que aprender hoje a fazer essas interpretações. Então o que acaba acontecendo? Primeira coisa, nós temos que entender que é de onde vêm esses números. Esses números, eles são levantados a partir de censos, né? Então, por exemplo, no Brasil nós temos o hábito, o costume de fazer um censo a cada 10 anos. Tem outros países que fazem censos o quê? Quase diariamente, para eles terem atualizado os seus números, né? Existem órgãos específicos só preocupados com isso, né? Isso é muito importante você ter dados atualizados. Por conta de quê? Porque você tem uma radiografia da sua população. Você sabe em que sentido ela está se alterando. Isso pode embasar, por exemplo, o governo, o Estado a fazer políticas públicas. Isso pode ajudar o cidadão a compreender se ele vive em um país, se ele vive em uma região que está passando por um determinado tipo de progresso ou não, né? Então, por exemplo, no Brasil de 10 em 10 anos esses censos, se nós formos analisar o censo de 2010 e um outro censo anterior ou posterior, tem que ocorrer mudanças. E essas mudanças elas têm que ser para melhor, entenderam? Então essa é a ideia da estrutura da população. Essa estrutura da população ela pode se apresentar de diversas formas para a gente, né? Você tem, por exemplo, uma estrutura etária, uma estrutura sexual, uma estrutura educacional. Entender se a galera estuda ou não estuda naquele país, né? Qual é a sua taxa de escolaridade, seu nível de analfabetismo ou taxa de analfabetismo, tudo isso é importante. Até essa questão do emprego, né? Quais são as pessoas, a parcela da população apta para o mercado de trabalho, que é chamada de PEA, a população economicamente ativa, né? Qual é a parcela de jovens, de idosos nessa população? Então, como nós falamos em estudo de população, principalmente no que diz respeito à sua infraestrutura, o que é que nós acabamos encontrando aí? Os temas são os mais diversos possíveis, tá? Hoje nós vamos ficar aqui falando dessa estrutura da população do Oriente Médio e o que é que nós vamos trabalhar mais? Mais um pouquinho essa ideia das famosas pirâmides etárias, certo? O que nós encontramos? A primeira coisa que você tem que saber quando nós falamos em pirâmides etárias é aprender a fazer a leitura de uma pirâmide etária, certo? Porque a pirâmide etária, ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo justamente aí uma radiografia de uma determinada momento daquele país. E ela é um recurso gráfico muito interessante que ele acaba fazendo o quê? Nos auxiliando justamente a entender como é que essa população se comporta. Então vejam bem, nós temos aqui duas pirâmides etárias. Então se você bater o olho de cara nessas duas pirâmides etárias, o que já você sai percebendo na lata, né? Você sai percebendo aí que elas têm formatos diferentes. Pirâmide do Iraque, ela é mais larguinha e menos alta. Pirâmide de Israel, ela tem uma base mais estreita e ela é um pouquinho mais alta, né? O que tudo isso representa aí e para que tudo isso serve? Então a pirâmide etária, basicamente ela é uma pirâmide que ela mostra o quê? A presença ou os números relativos a
estrutura etária. Base da pirâmide se encontram os jovens. No corpo da pirâmide se encontram os adultos. E no topo da pirâmide se encontram quem? Os idosos. Certo? O que nós temos mais de dados que eles acabam vindo para a gente nessa pirâmide etária? A chamada estrutura sexual da população. De um lado você tem a masculina, do outro lado a feminina. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas tem que ser indicado quem é quem aí, certo? Então essas são as duas grandes características que nós encontramos. Vamos pensar assim, Israel, sem sombra de dúvidas, é aquele país do Oriente Médio que apresenta a melhor qualidade de vida. Israel, ó, legal na qualidade de vida. Não vou dizer que o pior seja o Iraque, né? Mas também não é mediano, vamos pensar assim. Sem sombra de dúvida, a situação no Iêmen hoje é uma situação muito mais difícil e muito mais complicada que nós temos aí, tá? Mas a partir do momento que você bateu o olho nessas duas pirâmides, percebeu a diferença, você já não precisava saber que uma é do Iraque e a outra é de Israel. Você poderia definir que esse país tem uma condição social melhor que esse primeiro país aqui, sem saber qual era o país, tá? Por quê? Ó, primeira coisa, pirâmide etária do Iraque apresenta uma base extremamente larga. Então nós sabemos que uma base extremamente larga, ela significa o quê? Ela vai significar que nós temos uma quantidade muito grande de jovens na população. Tá? Se nós temos uma quantidade grande de jovens, isso significa dizer que existem altas taxas de natalidade. E regiões e países que possuem alta taxa de natalidade, eles acabam sendo o quê? Isso é típico de regiões e de países que têm um baixo desenvolvimento econômico, certo? Então essa grande quantidade de filhos por casal, ou as taxas de natalidade elevadas, se vocês preferirem, isso aí é típico de região, de país em desenvolvimento, ou talvez até mesmo subdesenvolvido, tá? Uma outra característica importante que nós encontramos aqui, vai dizer o quê? Ao extremo oposto, que seria o topo da nossa montanha, da nossa pirâmide, né? Então, até eu esqueci aqui, ó, essa primeira fatiazinha que aparece aqui na pirâmide é a população de 0 a 4%. É 7% de homens e 6,6% de mulheres, né? O que nós acabamos percebendo no topo da nossa pirâmide? Não tem muita gente. Então nós acabamos tendo que basicamente ela não consegue apresentar uma população com idade superior a 95 anos. Tá? E daí nós temos o caso oposto, que é o caso de Israel. Olha lá, ó, Israel já tem uma base da pirâmide mais estreita, sendo que essa população entre 0 e 4 anos ela é de 5,1% masculina e de 4,8% feminina, tá certo? E outra característica que vai chamar muita atenção, principalmente se comparada com a pirâmide do Iraque, a pirâmide de Israel apresenta o quê? Uma quantidade muito maior, uma quantidade muito mais significativa de idosos, né? A pirâmide ela é mais bem distribuída nesses diferentes níveis etários. Por que que aqui nós temos uma população maior de idosos e, logicamente, uma maior expectativa de vida, se você for comparar com essa população aqui? Isso é muito simples de explicar. Essa população, como nós sabemos, se comparada com a segunda lá, é uma população de menor nível de desenvolvimento socioeconômico. Esses caras aqui são mais ricos, vamos falar assim, né? O que acontece? Se você vive, se você nasce numa região mais enriquecida, você vai ter acesso a uma quantidade muito grande de serviços, né? O esgoto, o saneamento básico, o serviço de saúde, por assim dizer, e uma alimentação melhor. Se nas primeiras fases da vida a criança tem acesso a tudo isso de qualidade, o que acaba acontecendo? Isso vai ter uma resposta lá no final da sua vida, que você vive mais. Ao contrário desses que não têm acesso e que, de forma geral, a população vai acabar apresentando o quê?
ela vive um número de anos menor em razão disso. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.